Antes do trading, basicamente, eu era um garoto de 18 anos que queria muito ser alguém na vida, que tinha muita vontade, que de fato não queria viver na mesmice, que não queria ser só mais uma estatística brasileira. E de fato eu queria ser alguém diferenciado. Muita vontade, mas pouca direção. Então eu poderia dizer que antes do trading eu era um cara muito esforçado, mas em áreas que provavelmente a longo prazo conseguiria chegar em algum lugar, mas não aonde de fato eu queria, que era ser uma pessoa diferenciada da maioria. E depois do trading, eu me encontrei sendo uma pessoa com a mesma garra, disciplina, vontade, só que aí no lugar certo. E aí sim meus resultados basicamente estouraram, né? Foi realmente uma coisa muito rápida. Mas contando um pouquinho da minha história, quando eu conheci as apostas, eu trabalhava no escritório de contabilidade, né? Então eu ganhava aí, para os portugueses, um ordenado, né? Para nós brasileiros, um salário aproximadamente R$ 650. Tinha meses que dava R$ 800 por mês. Como eu trabalhava em horários, eu era tipo como se fosse um estagiário, estava começando. Trabalhava em horários ali aproximadamente das 8 da manhã até as 5 da tarde. E depois tinha faculdade também para ir. Então ganhava pouco. E nesse final de semana também eu trabalhava jardineiro em algumas situações, né? Tentava ajudar na jardinagem do avô do amigo meu. E também trabalhava de empacotador nos mercados também. Nada, né, CLT, mas um trabalho mais informal. Ganhava por dia, coisa do tipo. Só que eu tinha muita vontade. E essa foi eu acho que até hoje, a minha vontade de vencer, de escalar, de crescer, ela é muito grande. Então, a partir do momento que eu conheci o trade, eu conheci de uma forma errada, como a maioria. Conheci como aquela promessa de dinheiro fácil, não da internet. Esse é até engraçado. Eu conheci porque uma pessoa chegou pra mim, e normalmente, se você conhece pessoas que chegam pra você e falam, olha aqui meus resultados, olha aqui como é fácil. Com certeza essa é uma forma errada de você falar sobre apostas e de você mostrar para outras pessoas sobre apostas. Mas essa pessoa levou-te às apostas ou o trading como entrada para o trading logo diretamente? Não, nas apostas primeiro. Essa foi direto nas apostas. Então, era na época da pandemia. Não sei se pode falar essa palavra no YouTube, mas enfim. 2020. 2020. E tinha só os campeonatos da Bielorrússia lá e tal. Dínamo, não sei o quê, enfim. E aí essa pessoa chegou pra mim e eu tava começando a estudar sobre mercado financeiro. E eu sabia que, por exemplo, 1% ao mês, na época em 2020 no Brasil, era algo assim, algo muito... A taxa de juros no Brasil na época era 2%, 3%. E de fato era algo meio que surreal. E aí ele chegou com uma promessa de que, cara, olha aqui, ó, toda semana eu ganho, toda semana meus resultados, eu pego um capital aqui, eu consigo duplicar, enfim. E ele chegou com essa promessa pra mim, e no primeiro dia eu peguei acho que R$ 35 na época, e falei, ó, tá aqui, aposta pra mim. E ele voltou com R$ 70, ou seja, dobrei meu capital. E eu falei, meu Deus, eu tô trabalhando aqui das 8 da manhã até as 5 da tarde, e o cara dobrou meu capital num dia. Isso aqui é loucura, pensando na realidade do mercado financeiro, começar a associar, falei, vou ficar rico com isso aqui. Né, sempre isso, né? Certo. E aí, isso foi numa sexta. No sábado, tinha vários jogos e tal, né, na Bielorrússia. E ele pegou e falou assim pra mim, Breno, olha aqui, ó, tem esses 6 jogos que eu fiz uma combinada para nós, que era múltipla, né? Se um desses bater, a gente já retorna o investimento. Mais de um, que se der certo, a gente consegue dobrar praticamente o investimento aqui. Falei, só bater em 6 jogos, né? Em 6 situações de múltiplo? Falei, pode, isso é garantido. E eu peguei, acho que em torno de R$ 300, eu ganhava, então imagina, eu ganhava em torno de R$ 700, R$ 800 por mês. E eu falei, não é possível que vai dar errado. E acabei colocando todo esse capital, R$ 300 na época pra mim, que era muito dinheiro, era metade do meu salário, nessas múltiplas. E obviamente, eu acompanhando o jogo ali, meu Deus, não sei o que. Essa não deu, opa, meu Deus, e agora? E acabou que... Sem teres na altura. E hoje como te transmitia, nós falamos para um público, e o Apostas com Verdade não fala propriamente para apostadores em si. Sim. Fala para quem quer conhecer a verdade das apostas. Sim. E essa é a nossa maior missão e valores e proposta de valor deste podcast. Sim. É importante que as pessoas realmente entendam que quando numa múltipla nós multiplicamos o retorno, na verdade também multiplicamos a margem que uma casa de apostas tem Exato. em cima daquele produto,
o que era inviabilidade garantida à partida, com uma aposta simples, cheia de comissão em cima, Exato. multiplicamos esta impossibilidade vezes 1000, ou seja, nem Einstein, Então, nem Elon Musk da vida, nem qualquer indivíduo com Sim. com QI acima de 160 vai conseguir bater um algoritmo que está altamente controlado para as pessoas perderem a 100%. exato. Quando a gente fala de múltipla para o pessoal que está em casa, basicamente vamos supor, né, que todas as odds são convertidas em probabilidade. Então vamos supor que você pega um preço lá 1,80, que o preço justo daquele evento é 1,80. A casa, ela impõe um juice sobre essa aposta, o juice seria basicamente a margem dela sobre esse evento, coloca, por exemplo, o preço a 1,70. Então, só nessa entrada simples, você a longo prazo, repetindo essa entrada, você já vai perder dinheiro. Só que a partir do momento que você combina essa entrada mais outra entrada de EV-, que seria o valor esperado negativo a longo prazo, você vai combinando essas entradas, a tua chance a longo prazo de você perder ainda mais dinheiro, ela é muito grande. Então, a partir do momento que você faz uma entrada simples, você já está em EV-, e a partir do momento que você coloca mais combinações, a chance ainda é maior ainda de você perder. É um multiplicador da EV-. Exato, é um multiplicador de EV-. É assim, a longo prazo é bizarro quanto que é uma você calculadora perde. interessantíssima de se produzir. Nunca ninguém produziu uma calculadora da EV-. Portanto, eu deixo aqui a sugestão. Se Sugestão. alguém... Podemos pensar sobre isso, desenvolver uma Provavelmente, calculadora de perdedores. provavelmente a galera não vai querer divulgar isso, né? Porque não é benéfico, mas enfim. Mas estavas-me a dizer então, 2020, pandemia, 2020. Bielorrússia, campeonato incrível, com animais a percorrer os campos enquanto os jogadores estão em campo, treinadores a entrar em campo para protestar com o árbitro e a violentá-los, presidentes a entrar com armas a ameaçar os próprios árbitros. Um campeonato incrível na altura. Incrível, eu tive a experiência enquanto trader de trabalhar esse mercado e na altura foi importante para mim, porque eu terminei em lucro essa altura da pandemia, esse forrobodó todo, pagaram umas contas, então valeu. Todos os traders iam para lá, ou seja, tinha liquidez. Se terminares todos os campeonatos do mundo, nós conseguimos perceber um fenómeno inacreditável, que é, se tu fechares todos os campeonatos do mundo e deixares os campeonatos de caranguejos contra cão-garejos, os traders vão estar lá. Não há outra hipótese. Então, desde que se movimenta alguma coisa e haja uma bola para andar ali no meio, os traders especificam. Então, sim. E há estruturas institucionais que vão precificar aquilo, nem que seja a coisa mais interessante do mundo. Sim. O mundo vira os olhos para ali. Então todo o mundo vira os olhos para ali, os institucionais, os traders, o retalho, toda a gente vira para ali. E foi incrível essa altura de... Acho que vai ser irrepetível, espero eu que seja, porque não torço por outra pandemia, Breno. Sim. Mas foi uma experiência, eu tenho alguns jogos gravados dessa altura. Foi inacreditável trabalhar um Bat Borisov, Dinamo de Minsk, sem adeptos. E esse era um bom jogo. O Bat Borisov, Dinamo de Minsk, até era interessante. O problema era quando eles iam jogar contra a equipa lá de, sei lá, olha, lembrando aqui o nosso amigo Teo Borges, quando iam jogar contra uma equipa do sítio, e o campo era lá no meio do morro, e aquilo era uma tragédia, não é? Então, mas continua a tua chegada até ao trading, essa caminhada. E aí acabou que, obviamente, eu perdi esse valor, R$300, que pra mim era muito dinheiro na época, tendo em vista que eu trabalhava num sábado, às vezes o dia inteiro pra ganhar R$50, né? Trabalhando em empacotador ou jardineiro, né? Enfim, e aí eu senti muito isso. E no primeiro momento foi, eu quero recuperar isso. Primeiro momento. E eu acho que isso acontece passa pela cabeça de todo mundo que está meio perdido. E a partir do momento que você perde um capital que você não poderia perder, ou que você perde por qualquer motivo, o primeiro pensamento seu é querer recuperar. E eu no primeiro momento falei, cara, eu perdi esse dinheiro aqui, eu preciso recuperar, e fui pro meu quarto e me deu aquela sensação de impotência, aquele negócio falando, cara, como é que eu fiz isso? Por que eu cheguei aqui? E eu comecei a chorar. Eu com 18 anos, tinha um emprego, tudo, mas depois que eu perdi metade do meu salário, eu falei, mano, eu não posso recuperar, eu não posso fazer isso. E eu comecei a chorar. E deixa-me até aproveitar que estás a bater aí num ponto bastante importante na tua experiência pessoal, e não há história mais forte do que quando nós trazemos a nossa própria história para cima da mesa. Quando tu me falas aos 18 anos, estás a chorar por um descontrole emocional ligado a uma área como as apostas. Sim. Primeira pergunta, tu achas que um jovem adulto aos 18 anos está preparado para estar exposto às apostas? Realmente tu acreditas nisso? Interessante. Porque se você de fato não tem o direcionamento certo e não segue as pessoas certas para você começar nas apostas,
Eu acho que não. Eu acho que eu digo mais. Se você não tem pessoas certas para que você segue, pessoas que de fato são sérias aqui no meio, eu diria que em praticamente nenhuma idade faz sentido você iniciar se você tá seguindo pessoas erradas. Porque essas pessoas erradas, independente da sua idade, vão te influenciar por um caminho negativo. Então, a partir do momento que pode ser com 18, com 17 não pode, né? Com 18, com 19, enfim, bem novo. Só que você segue pessoas certas que vão te levar para um caminho que seja correto para você iniciar nas apostas, aí eu acho que faz sentido. Mas a partir do momento que você segue pessoas erradas, independente da idade, para mim. Hoje os termos e condições de uma casa de apostas, de uma exchange, apesar de eu não concordar que as exchanges estejam agrupadas no mesmo enquadramento legal das apostas desportivas, porque acredito que são coisas totalmente distintas. Uhum. É lá que estamos agrupados, inclusive a casinos, ou seja, nós estamos num saco muito confuso que nada se relaciona com a nossa atividade. Infelizmente não há uma clareza de avaliação deste nosso posicionamento enquanto atividade. Eu não acredito que aqueles termos e condições estarem a condicionar os 18 anos como idade de abertura de uma conta numa casa de apostas ou numa exchange, ou algo relacionado até com essa dinâmica de imprevisibilidade de ganhos financeiros, renda variável, a chamada renda variável. Eu não acho que, sinceramente, que um jovem aos 18 anos tenha maturidade. A maior parte deles ainda está a estudar. A maior parte deles, aquilo que eu defendo, até tenho uma teoria muito própria, que acredito que o final de uma universidade será provavelmente a altura de maturação e de conhecimento de literacia financeira, literacia do mundo, como o mundo roda em termos de negócios, em termos de empresariais. Acho que aí o adulto está mais formado para poder estar a expor a qualquer tipo de dinâmica financeira. Então, 22 anos, 23 anos, no meu ponto de vista, atividades como as apostas devia ser aí, ou até investimentos em bolsa, deveria ser aí, tirando, por exemplo, a exposição a SP500, tirando a exposição a índices, tirando a exposição a ETFs, em que está mais maturado já ao longo de quase décadas. Sim. A rentabilidade associada. Eu até a seleção personalizada de um portfólio de investimentos por parte de um adulto, eu acredito que só a partir dos 22, 23 anos deveria ser permitido. Há pouca maturação psicológica, há pouca maturidade emocional num indivíduo adulto aos 18 anos, aos 19, aos 20, para poder lidar com esses impactos, como no Brasil, como dizem, com esses baques do desapontar financeiro, não só para si, mas também para a família, porque muitas das vezes é colocado o ordenado, a rentabilidade, colocam em xeque a conta da água, da luz do mês para pagar naquele mês. Aos 18, 19, 20 anos já podes fazer isto, já podes ter este impacto numa família. Já pensaste, um jovem adulto aos 18, 19, 20 anos, um descontrole, já pode colocar em questão o orçamento familiar. É muito cedo, na minha opinião.